Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos, neste momento tão importante de estudo da Palavra de Deus, vamos estudar a lição número 5, que traz o título A Obra do Remanescente. E o irmão Mateus vai ler Mateus 17:11, que é o verso áureo. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, na semana passada, batemos bastante nessa tecla. É um ponto essencial de compreendermos a necessidade dessa obra de reforma, de restauração, em harmonia com os princípios edênicos. E aqui nós vamos continuar falando sobre essa obra do remanescente. A primeira pergunta diz assim: o que foi visto pela mensageira do Senhor como surgindo na profecia e como seria o trabalho? Provérbios 29:18 nos fala que não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O primeiro texto aqui é dos Materiais de 1888, de Ellen White, página 169, que nos fala que homens sairão no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É seu trabalho consertar as veredas tortuosas. Algumas coisas devem ser derrubadas, outras coisas precisam ser construídas. Os antigos tesouros devem ser redefinidos numa estrutura de verdade. Então aqui esse texto resume muita coisa para nós, nos mostra algumas tradições que devem ser postas abaixo, mas outras coisas devem ser construídas. Então não é uma obra só destrutiva, só falar mal, só criticar, mas também de edificação de uma santificação à altura do tempo em que se vive dentro do grande dia da expiação. Então aqui nós vemos que é recuperar essas gemas da verdade, esses tesouros, e colocá-los na estrutura da verdade. E agora o irmão Mauro vai ler o Testemunho para Ministros 475, que é um texto da Review, 18 de fevereiro de 1890. A profecia se deve cumprir. Diz o Senhor: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4:5. Alguém deve vir no espírito e no poder de Elias. E quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiadamente sinceros, não interpretais as Escrituras na devida maneira. Deixai-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Muitos há que não podem distinguir entre a obra de Deus e a do homem. Contar-vos-ei a verdade como Deus me dá. E agora digo, se continuardes a descobrir faltas e a ter o espírito de desavença, jamais conhecereis a verdade. Jesus disse a seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16:12. Não estão em condições de apreciar as coisas sagradas e eternas. Mas Jesus prometeu enviar o Consolador, que lhes ensinaria todas as coisas e lhes traria todas as coisas à lembrança, fosse o que fosse que lhes tivesse dito.
Irmãos, não devemos confiar no homem. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Porque em que se deve estimar? Isaías 2:22. Deveis confiar a Jesus vossa alma indefesa. Não nos convém beber da fonte do vale, quando há uma fonte na montanha. Deixemos as correntes baixas, busquemos as fontes mais elevadas. Se há um ponto de verdade que não compreendeis, com o qual não concordais, pesquisai, comparai um escrito com o outro, penetrai bem fundo na mina da verdade da palavra de Deus. Deveis colocar tanto a vós como as vossas opiniões no altar de Deus, abandonar vossas ideias preconcebidas e deixar que o Espírito do céu vos guie em toda a verdade. Aqui diz assim: alguém deve vir no espírito e poder de Elias. Isso não é simplesmente uma pessoa, mas um povo que tenha o espírito e o poder de Elias, ou seja, pregando a mensagem de Elias, sendo reformador como Elias. O texto acima falou, que são homens que sairão no espírito e poder de Elias. Então não é apenas um indivíduo, mas muitos que devem sair nesse poder, nesse espírito. Que coisa maravilhosa! Devemos fazer ou ouvir a mensagem que Jesus disse. Eu ainda tenho muito que dizer para vocês, Jesus dizendo aos discípulos, mas vocês não vão suportar as verdades que eu tenho agora. Então, as mensagens devem ser distribuídas também gradativamente. O texto diz assim, é como diz Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só que só vamos receber maior luz à medida que nós estivermos aceitando e vivendo a luz a recebida. Não é assim, irmão Mateus? Então, muito importante esses textos que foram deixados para nós, e destacando aquela parte inicial dos testemunhos para ministros, que nos diz então daqueles que vão criticar os representantes de Elias. E é inevitável, quando eu leio um texto desse, irmão, lembrar daquela experiência passada então dos irmãos na Alemanha, em Friedenthal. É relatado no protocolo da reunião que tiveram em 1920, em que o próprio presidente da Conferência Geral Adventista veio falar com o chamado movimento opositor, assim eles chamavam. Os irmãos, então, que mais tarde ficaram sendo conhecidos como do movimento de reforma, reformistas, portanto, eles foram então excluídos no início da guerra já, pelos dirigentes na Europa, e havia um líder que tinha muitos problemas já vinham de longa data, que era o Conrad, que era o responsável por toda aquela divisão europeia. Bom, quando nós vemos o diálogo deles, há discussão então de como poderia o servo de Deus obedecer ao mandamento não matarás e ir para a guerra, matar o seu semelhante. Assim como também envolveria a clara transgressão do sábado e assim por diante. Não se respeitaria nada, numa condição de guerra. Bom, diante disso tudo, chega um momento que é vergonhosa uma declaração do presidente Daniels, em que ele fala assim: nós não concordamos com essa interpretação particular de vocês sobre este mandamento. Vocês iriam acusar também de Moisés ter levado Israel para a guerra, Josué para suas guerras, e assim foi dando alguns exemplos bíblicos lá do passado do Antigo Testamento.
Como pode a falta de discernimento espiritual de usar um argumento que até uma criança seria capaz de refutar? Agora, comparar aquelas guerras europeias de uma nação querendo conquistar outra em guerra e todas as nações supostamente cristãs e uma em guerra com a outra. E agora comparar isso com as guerras de Israel no Antigo Testamento, quando Deus tinha um povo específico e tudo mais, a condição completamente diferente antes de Cristo vir e apresentar alguns princípios também. Então é realmente lamentável você ver o nível que a pessoa chega de argumentação quando lhe falta a verdade. E a pessoa pode ser sábia o quanto for, mas ela, para defender o erro, não tem outro jeito a não ser apelar para argumentos fajutos. E aqui fala então que muitas vezes contra estes que surgem, como João Batista, como Elias, os homens vão dizer o quê? Sois demasiadamente sinceros, não interpretais as Escrituras na devida maneira, deixai-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Então, quer dizer, não é bem assim, senta aqui que eu vou explicar como é que é, e aí começa toda uma ginástica intelectual, um malabarismo para explicar e negar o óbvio. Então é isso que acaba acontecendo, né? Então que Deus nos livre de nos encontrarmos em tal condição destes que sábios diante do mundo, mas diante de Deus é apresentada a loucura deles. É verdade. Em que condição muitos se encontram? Meu irmão disse-me certa vez que não queria ouvir coisa alguma da doutrina que mantemos, por temer que se convertesse. Não ia às reuniões, nem ouvia os sermões. Depois, porém, declarou que se sentia tão culpado como se os tivesse ouvido. Deus lhe dera a ocasião de conhecer a verdade e o teria como responsável por essa oportunidade. Há entre nós muitos que têm preconceito contra doutrinas que estão sendo estudadas agora. Não vêm para ouvir, não analisam calmamente, mas apresentam suas objeções no escuro. Estão perfeitamente satisfeitos com sua atitude. Dizem: rico sou, estou enriquecido, de nada tem falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso, sê pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, 17 ao 19. Então nós vemos essa mensagem maravilhosa, mas nós vemos as pessoas, como Ellen White diz aqui, pessoas que não queriam ouvir a mensagem, para não ser responsável por tal mensagem. Se eu ouvir, o que vai acontecer? Eu posso me converter. Só que não quis ouvir, mas se tornou responsável pela oportunidade que teve. Mesmo não ouvindo, se tornou responsável por a mensagem. Então, hoje em dia, muitas pessoas dizem: eu não quero ouvir, não quero te ouvir. Mas se a mensagem chegou bem perto da pessoa, chegou à porta, chegou à ocasião que ela poderia ouvir a verdade e não quis ouvir a verdade, se tornou responsável pela oportunidade oferecida. É assim, irmão Matheus? Então, realmente, o preconceito atrapalha muito, né, da pessoa parar, ouvir calmamente, como aqui diz, doutrinas distintivas, né, como o sábado, a não imortalidade da alma e tantos outros pontos
Então, realmente a pessoa tem que ter essa disposição, não ficar numa condição do laodiceano, né, de achar que já sabe tudo, já está tudo perfeito, não. E dessa maneira, nós devemos agir semelhantemente a Filipe, né, e fazer o convite a essas pessoas, vem e vê. Como posso eu saber se não há alguém que me ensine? Filipe se colocou numa atitude de simplicidade, de humildade, e por isso ele aceitou Jesus como seu Salvador e até em seguida foi batizado. Isto demonstra que ele tinha muita humildade de coração. E aqui está dizendo que se as pessoas deixassem de lado o preconceito, deixassem de lado a sua ideia formada em alguma questão errada e ouvisse a verdade, ele poderia mudar de opinião, abandonar vossas ideias preconcebidas e deixai que o Espírito do céu vos guie em toda a verdade. É isso que a pessoa deve fazer. Agora, na terceira pergunta, diz assim: que perguntas reflexivas devemos fazer a nós mesmos a fim de não incorrermos nessa condição espiritual? Aqui na continuação diz: essa passagem se aplica aos que vivem sobre o sonido da mensagem, mas não vêm para ouvi-la. Como não sabeis que o Senhor está dando novas evidências de sua verdade, colocando-a em nova moldura, para que seja preparado o caminho do Senhor? Que planos tendes delineado para que nova luz possa ser disseminada através da fileira do povo de Deus? Que prova tens de que Deus não enviou luz a seus filhos? Toda presunção, egoísmo e orgulho de opinião têm de ser postos de lado. Temos de ir aos pés de Jesus e aprender daquele que é manso de coração. Jesus não ensina os seus discípulos como os rabis ensinavam os seus. Muitos judeus se chegavam para ouvir a Cristo quando revelava os mistérios da salvação, mas não iam para aprender, iam para criticar, para apanhá-lo em alguma incoerência, a fim de que tivesse alguma coisa com a qual levar preconceito ao povo. Contentavam-se com o seu conhecimento, mas os filhos de Deus têm de conhecer a voz do verdadeiro pastor. Não é este um tempo em que seria muito apropriado jejuar e orar perante Deus? Estamos em perigo de haver discórdia, em perigo de tomar atitudes num ponto controvertido. E não deveríamos buscar ao Senhor em sinceridade, com humilhação de alma, a fim de que saibamos que é a verdade? Então, quantas perguntas aqui reflexivas, e nos chama a atenção que a Mensageira do Senhor sempre falando de nova luz surgir e ter a abertura daqueles crentes de não achar que já sabe tudo, sempre disposto a aprender mais. Isto quer dizer ser um verdadeiro discípulo, não é isso, irmão Mateus? Estar sempre disposto a aprender. E nós não temos que pensar que temos toda a luz, toda a verdade, mas temos que pensar que Deus enviou o Espírito Santo para que nos guiasse em toda a verdade. Se nós formos humildes e deixarmos ser dirigidos por Ele, com certeza vamos ser guiados em toda a verdade. Quarta pergunta: qual o plano de Deus para o grupo profetizado alcançar? Onde temos uma base sólida? Jeremias 6,16: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. A nota desta pergunta número 4 nos diz assim: a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 1:29.
ao deixar o Éden, para ganhar a subsistência, lavrando a terra, sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Gênesis 3:18. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência, um vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Deus está atuando em favor de seu povo. Ele não quer que fique sem recurso. Está reconduzindo-os ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Os produtos principais usados na preparação desses alimentos serão frutas, cereais e oleaginosos, mas várias raízes também serão usadas. Então nós vemos aqui, a fim de sabermos quais os melhores alimentos, nós devemos estudar o que mesmo? O plano original de Deus ao criar o homem. E nós sabemos que este plano era completamente vegetariano, tá? Comeu os frutos das árvores que tinham semente, isso estava no plano de Deus. Agora, depois que o homem veio para lavrar a terra, recebeu permissão também para comer a erva do campo. Tá? Cereais, frutas, nozes e verdura constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Sabe, irmão Mateus, alguns até dizem, mas esta alimentação eu vou ficar fraco comendo isto. E olha o que diz, olha, que esta alimentação, esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Com certeza o nosso Deus não errou. Ele sabe, ele proveu. Adão, um ser grande, de grande estatura, comia alimentação natural. Teve uma vida muito longa, saudável e se alimentava disso. E nós devemos entrar no plano de Deus. E Deus está atuando em favor do seu povo. Ele não quer que seu povo fique sem recurso. Ele está dando recurso. Existe um texto que diz assim: em todas as partes do mundo serão tomada providência para substituir a alimentação cárnea. Então Deus não vai deixar o povo dele sem recurso. E Deus está levando o seu povo de volta ao regime que ele deu lá no princípio do mundo. Então, realmente, aqui o texto de Jeremias fala isso, né? De procurarmos as veredas antigas, andarmos nesses caminhos, no bom caminho. E eu queria destacar, então, que realmente, quando Deus retirou o antigo Israel do Egito, o que propósito Deus tinha? De restaurar o regime do plano alimentar, de Deus. O regime alimentar original, né, para eles. E igualmente agora, para a entrada na Canaã Celestial, aqui o texto fala dessa recondução ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Então nós vemos que Deus ativamente tem buscado isso, por isso que ele enviou luz para o povo adventista, isso desde 1863, nesse sentido do retorno às origens. Então possamos estar atentos a isso e andarmos à altura da luz que já foi enviada há muito tempo a nós. Se não quisermos viver o plano de Deus, nós já temos a luz. Com certeza não seremos representados pelo terceiro Elias, porque ele é
puramente vegetariano, é reformador, é um povo fiel nos princípios da verdade, Deus está reconduzindo-os ao regime natural dado ao homem do princípio. Então a quinta pergunta vem nessa linha, dizendo: quem está trabalhando para seu povo alcançar o regime original? Filipenses 4,13 nos fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então os textos a seguir vão nos mostrar como é o propósito de Deus realmente esse. O primeiro texto está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 81 e 82. Diz assim: é propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais. Repetidamente tem-se-me mostrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original, isto é, que ele não dependa da carne de animais mortos. Ele gostaria que ensinássemos ao povo um caminho melhor. Se a carne for abandonada, se o gosto não for estimulado nessa direção, se a apreciação por frutas e cereais for encorajada, logo será como Deus no início desejou que fosse. Nenhuma carne será usada por seu povo. Então, o objetivo a ser alcançado pelo povo de Deus, segundo a vontade de Deus, para o tempo presente é esse: que nenhuma carne seja usada pelo seu povo. Então, não é eliminar só carne imunda, continuar na alimentação de carnes de animais limpos, não. Aqui é nenhum tipo, é voltar ao regime do início, do começo da história da humanidade. Vamos lembrar que, relacionado a isso tudo, caros irmãos e amigos da Palavra de Deus, no início de tudo, quem que começou então na alimentação carne? Os descendentes de Caim. Eles que começaram nesse costume, e diz que uma vez que eles começaram a ficar insensíveis ao matar, se alimentar daqueles animais, logo estavam matando homens também. Então foi o passo seguinte que eles tomaram, né? Também aqui temos no Conselho sobre Regime Alimentar 359 que toda alimentação carne deve ser abandonada. No Evangelismo 265, também no Temperança 158, diz que os que creem a verdade presente devem recusar-se a beber chá ou café, porque despertam o desejo de estimulantes mais fortes. Devem recusar-se a comer carne, porque esta também desperta o desejo de bebidas fortes. Então aqui esse texto vem nos orientando de que a carne também é um alimento estimulante, semelhante ao café. E o chá aqui que é destacado, claro que não é todo tipo de chá de ervas, há muitas ervas medicinais importantes, de modo geral são chamadas de infusões de ervas, mas o chá aqui é o chá verde, o chá preto. E no nosso contexto, então aqui da América do Sul, é muito comum a erva mate sendo usada. Então, em ambos os casos são chás estimulantes, assim como o café. E aqui diz que a carne também ela vai estimular e vai despertar o desejo pelas bebidas alcoólicas. Então é muito sério aqui o assunto que está sendo trazido. E é enfatizado ainda aqui no Conselho sobre Regime Alimentar 402, que diz que quanto ao alimento carne, podemos todos dizer: deixai-o em paz. E todos devem dar claro testemunho contra o chá e o café, nunca deles se servindo. São narcóticos de igual forma prejudiciais ao cérebro e a outros órgãos do corpo. Renuncie os membros de nossas igrejas a todo apetite egoísta. Todo o dinheiro gasto em chá, café, alimentos carnes é mais que desperdiçado, pois essas coisas impedem o melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. Então afeta tudo,
não apenas a saúde nossa física, mas mentalmente, espiritualmente vai haver um declínio. Será algo que atrapalhará o desenvolvimento espiritual. Bom, então aqui deixou bem claro uma coisa: quantos que podem abandonar o alimento carne? Todos. Podemos todos dizer: deixai em paz. E agora tem 2 textos finais aqui que o irmão Mauro vai nos ler. O primeiro é do Mensagens Escolhidas, volume 3, página 290. E o último, bastante enfático também, do Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 134. Comer a carne de animais mortos é deletério para a saúde do corpo, e todos os que usam uma alimentação cárnea estão aumentando suas paixões sensuais e diminuindo sua susceptibilidade espiritual para perceber o poder da verdade e a necessidade de introduzi-la em sua vida prática. No tocante ao alimento cárneo, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. E eu achei interessante aqui que o irmão Mateus deu uma parte, que toda alimentação dessa natureza, o dinheiro gasto nisso é mais que desperdiçado. Por quê? Não é bom para a saúde, vai entorpecer a mente, vai atrapalhar o entendimento das verdades especiais para os nossos dias. A pessoa vai ficar com dificuldade para compreender as verdades. Então, o que nós devemos fazer é deixar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. E nós vemos que a carne também, ela é estimulante, mas aumenta as paixões inferiores. Que Deus nos ajude a entrar no plano de Deus, a se colocar do lado dos verdadeiros representantes de João Batista, dos quais são reformadores e puramente vegetarianos. Então aqui nos deixa muito claro como que até mesmo para perceber o poder da verdade e conseguir colocá-la em prática, tem que estar o quê? Uma mente limpa, não entorpecida por alimentos que vão impedir esse desenvolvimento. A 6ª pergunta está dividida em 3 partes. Um ponto muito importante que nós vamos entrar aqui. Como dizem muitos hoje em dia? B. Por que Deus não faz grandes coisas por seu povo? E C. As bênçãos celestiais estão asseguradas incondicionalmente? Então, Jeremias 18, versos 7 a 10 já nos orienta. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar e para plantar, se fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe faria. Então aqui nós temos um texto do Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 171 e 172, do ano de 1872, também está no Conselho sobre Regime Alimentar 378 e nos traz uma comparação do Adventismo em nosso tempo com o Israel antigo. Diz que, como o antigo Israel, eles não deram atenção à luz e não podiam ver mais necessidade de restringir o apetite do que o fez aquele povo. Os filhos de Israel queriam carne e disseram, como dizem muitos hoje em dia: sem carne morreremos. Deus deu carne ao rebelde Israel, mas com ela estava sua maldição. Milhares deles morreram, enquanto a carne que haviam desejado estava entre seus dentes. Temos o exemplo do antigo Israel e a advertência de não fazermos como eles fizeram. Sua história de incredulidade e rebelião está registrada como especial advertência
para que não sigamos o exemplo deles em murmurar contra as reivindicações de Deus. Como podemos prosseguir em nosso caminho assim, diferentemente, escolhendo a própria conduta, seguindo a luz dos próprios olhos e afastando-nos mais e mais de Deus, como os hebreus outrora? Deus não pode fazer grandes coisas por seu povo devido à sua dureza de coração e pecaminosa incredulidade. Os que têm a luz e não andam nela, mas desatendem às reivindicações de Deus, verificarão que suas bênçãos serão mudadas em maldições, suas misericórdias em juízos. Deus quer que aprendamos a humildade e a obediência ao lermos a história do antigo Israel, que era seu povo escolhido, peculiar, mas que trouxe sobre si destruição por seguir os próprios caminhos. Então, a comparação não é nossa, né, irmão? Mas a inspiração está falando de uma repetição da história. Assim como aquele antigo Israel, que foi mais fácil tirá-los do Egito do que tirar o Egito do coração deles. Eles estavam ainda com os costumes, com as práticas lá do Egito. E justamente isso que impedia uma reforma espiritual como Deus queria na vida deles. Mas isso não foi só na experiência do antigo Israel. Aqui fala também atualmente, como dizem muitos hoje em dia. Sem carne morreremos. Mas e por que Deus não faz grandes coisas por seu povo? Porque eles estão se rebelando contra Deus, igual Israel antigo, pedindo exatamente aquilo que Deus não deseja que eles comam. Então, esse é o problema. É só olhar a história do Israel antigo. O Israel antigo ia entrar na Canaã terrestre, Deus já tirou a alimentação carne. Nós vamos entrar na Canaã celestial. Agora é muito mais elevado, muito mais importante. Então, devemos abandonar, e a maldição de Deus estava sobre eles porque eles se rebelaram contra Deus, pedindo exatamente aquilo que Deus não queria que eles comessem. Por quê? Não era para o bem deles, não era para a saúde deles. Por isso que Deus não queria. Então aqui fala de dureza de coração, de pecaminosa incredulidade. Essa é a razão de Deus não poder realizar grandes coisas. E as bênçãos celestiais, muitos então querem que a igreja ela seja depositária de bênçãos, não importa o que ela estiver fazendo. Se jactam então das promessas. Mas aqui diz o quê? Que as suas bênçãos podem ser transformadas em maldições. Suas misericórdias em juízos, em condenações. Então realmente é algo muito sério essa reprovação, e que o remanescente então dos últimos dias, o remanescente de Israel possa fazer a obra devida de João Batista e realmente a obra possa ser concluída dessa maneira, né? Jesus está retido lá no santuário até o tempo da restauração de tudo. Isso. E eu quero dizer o seguinte: os que dão ouvido à luz e a ela obedecem receberão as bênçãos. Os que se levantarem contra a luz, com certeza serão amaldiçoados, como foram o antigo Israel. Pergunta número 7. Nossos hábitos de comer e beber revelam algo. Revelam algo? O que é dito dos meio convertidos em relação a comer carne? Segundo Coríntios 5, 14 e 15. Vamos ver o que nós temos. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, em gratidão, em amor, devemos viver não mais para si mesmo, não para nós, mas... O que será, irmão Mateus, que esse texto ele está relacionado realmente com a alimentação? Uma pessoa diz assim: eu não consigo viver sem isso eu vou morrer. Então, ele está pensando no seu eu. Aí a pessoa tem que entender que ele não vive para si mais, ele vive para Deus. E se ele quiser continuar
no gosto antigo, na alimentação errada, ele está vivendo para si. Há de o povo de Deus que está se preparando para tornar-se santo, puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e viver de sua carne, deliciando-se com ela como uma iguaria, do que o Senhor me tem mostrado. Esta ordem de coisa há de mudar, e o povo peculiar de Deus exercerá temperança em tudo. Nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles a quem o Senhor, por sua poderosa espada da verdade, separou para si. Estes são seu povo peculiar, zeloso e de boas obras. Deus assim falou em sua palavra. No caso de Daniel e seus 3 companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime carne. Alimentou-os com o pão do céu, pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram seu apetite terreno, e quanto mais concentrar os pensamentos nas panelas de carne do Egito, tanto mais aborreciam a comida que Deus lhes deu para conservar a saúde física, mental e moral. Anelaram as panelas de carne e nisso fizeram justamente como têm feito muitos em nossos dias. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Então, aqui tem notas maravilhosas que nos trazem orientações, nos fala do preparo espiritual, do caráter santo para o céu. E como que se deliciando como fosse uma iguaria, a carne do animal, o corpo daquele animal sendo comido, nós estaremos então se tornando esse povo peculiar de Deus, temperante em tudo. Como seremos aceitos aqui na sociedade dos anjos, estando nessa prática? Então é algo muito sério a pensarmos. Também falou que sim, que os hábitos de comer e beber revelam algo. Revelam se estamos ao lado do Senhor, e fala que o Senhor nos separou pela poderosa espada da verdade. E na experiência de Daniel, por exemplo, aqui diz que há sermões quanto à reforma de saúde. Que maravilha de texto. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu gostaria de destacar que justamente essa parte final dos meio convertidos é algo interessante, porque se uma igreja não coloca isso como algo importante, o abandono da alimentação carne, por que esses meio convertidos abandonarão a igreja? Não há motivo, irmão Mateus. Ele permanecerá. Ele pode continuar sendo meio convertido na questão da carne, sem precisar sair do meio dessa igreja. Então o povo de Deus, ao contrário, leva a sério esse assunto, e por isso mesmo esses meio convertidos não vão permanecer com o povo de Deus. Por isso que vai acontecer isso. Quando Deus está proibindo algo, é para o bem do seu povo. Foi para o bem de Israel que ele propôs tirar o seu regime carne. E é para o bem da igreja remanescente de Deus dos últimos dias que ele também propõe a mesma coisa. Devemos obediência às leis naturais do Criador, 3 João 1 e o versículo é o 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser
atribuído em sua origem à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas. Alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente. E movido de amor e piedade para com a humanidade, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem em viver em harmonia com as leis naturais. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é nosso claro dever prestar a mais cuidadosa atenção a essas leis. Devemos estudar suas exigências em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a elas. A ignorância nessas coisas é pecado. Nunca será demais lembrar que a saúde não depende do acaso, é o resultado da obediência da lei. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal. E daí, mais difícil resistir ao mal. Aumenta o perigo de fracasso e derrota. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, a condescendência a uma alimentação imprópria, o perigo para não ter discernimento entre o bem e o mal, aumenta. A pessoa não vai ter uma mente clara para fazer a distinção entre o certo e o errado. Então, as leis naturais devem ser levadas a sério. E, em resumo, também o texto do Ciência do Bom Viver dos anos 80 nos diz que aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma, incapacita o que o usa para a comunhão com Deus, torna-o inapto para o serviço elevado e santo. Então, realmente, todos os textos vêm nos falando de que há uma ligação muito próxima, né? O que nós podemos dizer que o corpo, a alma e o espírito estão interligados e se um se ressente, então todos os demais são afetados. Nós temos a questão, muitas vezes aquela frase, né? Mente sã, corpo são. Mas o mesmo vale ao contrário, né? Um corpo são também leva a uma mente sã. É uma via de mão dupla, realmente. Um Sim. influenciando o outro. E a parte espiritual também. A parte espiritual vai se desenvolver de maneira correta, de modo a construirmos um caráter para que Deus possa nos aceitar, um caráter adequado para a moradia com os santos. Nós teremos isso se edificarmos também o nosso corpo e a nossa mente. É isso que vem nos falando, então, esses textos. E a 9ª pergunta, ela vai direto ao ponto. O mandamento não matarás abrange os animais? Com certeza, pois vai tirar uma vida do animal. E Provérbios 12:10, irmão Mateus, diz assim: o justo olha pela vida dos seus animais, mas a misericórdia do ímpio é cruel, ou seja, do perverso, outra versão. Então, o justo vai ter cuidado sempre com a vida do animal, mas o perverso trata do animal, engorda o animal, mata o animal e se banqueteia da carne desse mesmo animal. Embora seja verdade que sempre aplicamos, né, os 10 mandamentos falando do amor a Deus e o amor ao próximo, ao nosso semelhante, aparentemente ficando só entre Deus e o ser humano. Mas os animais também são seres vivos, criados por Deus, e que inclusive foi dado o governo, a administração dos animais na mão
do ser humano. Deveria cuidar, não maltratar, não destruir, matar esses animais, né? Então, tudo isso vai contra a lei natural de Deus e até mesmo a lei moral de Deus. Uma vez também que, tal como falamos daqueles descendentes de Caim, que eles começaram matando os animais. E agora, para eles, não foi muito difícil matar um ser humano também. A vida, então, perdeu a sua santidade. O fôlego de vida que Deus dá aos homens e aos animais é o mesmo, é um fôlego que provém de Deus. Há uma santidade na vida, tanto dos seres humanos como dos animais também. Irmão Mateus, há um texto inspirado que nos diz assim: aquele que maltrata, que causa dor aos animais é tão covarde como tirano. Um anjo se levantará contra ele no tribunal de Cristo. No dia do juízo, um anjo vai se levantar contra esses que maltrataram os animais. Mas eu quero ir mais longe um pouco. É impossível comer um animal sem lhe causar dor, não é verdade, irmão Mateus? Exatamente. Esse texto lembrado pelo irmão Mauro é justamente no Patriarcas e Profetas, falando daquela experiência do maltrato que Balaão faz à sua mula, né? Então, realmente, há lições maravilhosas naquele episódio podemos tirar. O texto aqui é do Beneficência Social, página 47, originalmente publicado na revista Review Herald, 1º de janeiro de 1895. Diz assim: envolvido na coluna de nuvem, o Senhor Jesus havia dado especial indicação quanto à prática de atos de misericórdia para com o homem e os animais. Embora a lei de Deus requeira supremo amor a Deus e amor imparcial ao próximo, o vasto alcance dos seus reclamos toca também às criaturas mudas que não podem expressar em palavras suas necessidades e sofrimentos. O jumento que é de teu irmão ou o seu boi não verás caídos no caminho deles te esconderás, com ele os levantarás sem falta. Deuteronômio 22, 4. Aquele que ama a Deus não somente amará o seu semelhante, mas considerará com terna compaixão as criaturas que Deus fez. Quando o Espírito de Deus está no homem, leva-o a aliviar o sofrimento antes que a criá-lo. Então a lei de Deus tem um alcance tão grande que alcança os animais, aqui está falando. Sim. Como pode alguém causar dor aos animais se ele tem o amor de Deus no coração? Se ele é um homem justo, como pode maltratar os animais? Não é? É o que fica aí. Pergunta número 10. O que estamos contrariando ao participarmos do alimento cárneo? 1 Coríntios 6, 20 e 9 e 25. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 9:25 diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Não conheceis o perigo de comer carne, meramente porque vosso apetite anseia por ela. Ao participar, porém, dessa alimentação, o homem põe na boca o que estimula paixões pecaminosas. Emoções não consagradas enchem a mente, e a visão espiritual é anuviada, pois a propensão da condescendência pessoal é corrompida, o gosto e o juízo. Abastecendo vossa mesa dessa espécie de alimento, contrariais a vontade de Deus. É acariciado um estado de coisas que conduzirá à desconsideração pelos preceitos da lei de Deus. É muito pesado o assunto. Não é de brincar.
Pessoa que colocar esse tipo de alimentação na mesa, para ele comer, está desconsiderando numa totalidade a lei de Deus. Não está respeitando a palavra de Deus, o conselho de Deus. E também não é um reformador, não está interessado numa obra de reforma. Não é assim, irmão Mateus? Essa lição é maravilhosa no alcance, tudo que ela veio nos dizendo desde o início dessa obra do remanescente. Estamos aí estudando o vasto alcance de estudo e nós vemos que se nós não aceitarmos o propósito de Deus para as nossas vidas, estamos repetindo a história do antigo Israel, de dureza de coração, de incredulidade pecaminosa. Realmente faz diferença sim o nosso hábito de comer e beber. Eles podem expor, manifestar se estamos obedientes, sujeitos à vontade de Deus ou não. Eu queria destacar que, então, portanto, nós vemos que a alimentação cárnea é uma transgressão da lei natural do Criador. Também é uma transgressão da lei moral do nosso Senhor, visto que o não matarás diz que ele abrange também as mudas criaturas, para além do ser humano. E ainda, além disso, agora, nessa última nota que nós lemos aqui, nos fala então que nos alimentarmos dessa espécie de alimento, ou seja, está falando aqui do alimento cárneo, diz que estamos contrariando a vontade de Deus. E quando nós pensamos em tudo isso, no não matarás, no contrariar a vontade de Deus, no transgredir a lei natural do Criador, se torna pecado ou não isso? Com certeza. Se estamos contrariando a vontade do Criador, é pecado ou não é? Com certeza é pecado. Porque a vontade de Deus não é pecado. Fazer a vontade de Deus não é pecado, mas contrariar a vontade dele, 100% de pecado. Exato. E o Pai Nosso que diz, irmão Mateus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E, portanto, nós estamos nos preparando para ir aonde? Para o céu. Portanto, devemos cumprir a vontade e o querer de Deus aqui antes de irmos para o céu. E tivemos uma nota também da quinta pergunta, o sétimo testemunho para a igreja 134, que falou que no tocante ao alimento carne, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Então, mais uma vez, diante de uma nota dessa, é pecado ou não se alimentar da alimentação carne aqui? Então, se não é adequado ao povo de Deus fazer uso, se é contrário à vontade de Deus, se é repetir a história de incredulidade do antigo Israel, o que nos resta para compreendermos então que é algo sério que estamos falando aqui? Irmão Mateus, eu gostaria de deixar estas palavras. Então, se desagrada a Deus, se não é a vontade de Deus, está fora do plano de Deus, eu pergunto, é pecado? Eu pergunto, a alimentação tem a ver com o princípio de Deus? Com os princípios fundamentais da fé cristã? Então, eu diria o seguinte, alguém pode dizer, não tem problema nenhum, vamos batizar as pessoas comendo de tudo, não tem problema, depois ele vai se consertar depois. Eu nunca vi isso acontecer. Sabe o que vai acontecer? Outros que não comiam desse alimento, a porta fica aberta para eles passar a comer. Isto não é prova de comunhão para uma pessoa que está entrando para a igreja, também não vai ser prova de comunhão para outro que vive há muito tempo na igreja sem usar este tipo de alimentação. A condescendência pecaminosa, nesse caso, ela é muito grave, realmente.
Então, o irmão Mauro trouxe essa ilustração, né? Essa situação. E isso é muito real, porque se a pessoa não abandonou essa condescendência pecaminosa no seu primeiro amor, ela o fará depois? Então, nós estamos invertendo as coisas. É claro que há coisas que exigem um desenvolvimento gradual, progressivo, mas os alimentos estimulantes devem ser imediatamente abandonados, porque se for assim, também aquele que tomar as bebidas alcoólicas moderadamente pode ser tolerado, e assim sucessivamente se abre um mundo de possibilidades. Então, existe alimentos que são adequados ao consumo humano, que mesmo eles devem ser comidos o quê? De que maneira? Com moderação. Moderação. A moderação e equilíbrio que devemos ter com as coisas saudáveis, boas. Sim. Mas as coisas prejudiciais, qual que é a orientação? Tem que ser renunciadas. Isso. Então essa é a diferença que muitos estão com o pensamento, na realidade, do mundo. O mundo prega moderação também. O mundo fala de equilíbrio, mas fala de equilíbrio para tudo, inclusive para as coisas ruins. Eu vou ser equilibrado nas coisas boas, no que eu fizer de bom, e você equilibrar no que eu for fazer de mal. Não, não é assim que Deus pede. Deus pede um abandono, uma renúncia daquilo que é pecaminoso. Isso deve haver o abandono para a entrada, então, na comunhão da igreja, realmente, para fazer parte, então, do corpo de Cristo. Amém. Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos os seus filhos, sobre a Igreja de Deus aqui na terra. Que nós venhamos ter coragem e pedir a direção do Espírito Santo, que Ele venha nos capacitar a todos nós para vivermos o plano de Deus aqui na terra. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.